Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula de redação. Na aula passada nós finalizamos o nosso conteúdo sobre figuras de linguagem, né? Então nós vimos aí as últimas figuras de linguagem que nós trabalhamos, voltadas para a parte de expressividade do texto, né? Quando o autor ele quer dar uma ênfase maior ao que ele quer dizer, ele quer utilizar esse recurso mais da criatividade. Então nós vimos aí os recursos de figuras de linguagem como a comparação, a metonímia e a própria metáfora, né? Então, com esse conteúdo nós finalizamos a parte de figuras de linguagem, né, voltadas para a parte da poesia, que é o gênero textual que nós estamos, né, estudando ainda. E aí hoje eu vim trazer para vocês algumas regrinhas da parte de escrita textual, tá bom? Porque o nosso texto ele é formado também pela parte ortográfica, né, pela parte gramatical. Então é preciso que a gente tenha conhecimento dessa parte para a gente poder escrever, redigir um bom texto, né? Então a gente vai conhecer aí uma das regrinhas do nosso novo acordo ortográfico, tá? E aí vamos entender o que foi esse acordo ortográfico, né? Eu vou ler para vocês e depois a gente comenta. O atual acordo ortográfico da língua portuguesa foi aprovado em definitivo no dia 12 de outubro de 1990 e assinado em 16 de dezembro do mesmo ano. O documento foi firmado pela Academia de Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Então, o que foi o acordo ortográfico, né? Por que esse acordo aconteceu? A motivação, né, era para que a gente conseguisse unificar todas as línguas, né? Unificar a escrita dos países que falam a língua portuguesa, né? Então, se você viajar hoje daqui para Portugal, quando chegar lá, se precisar escrever um bilhete, redigir um documento, você não vai ter problemas com relação à escrita, porque a escrita de lá é a mesma daqui, a mesma do nosso português do Brasil, né? Então, a intenção desse acordo ortográfico era essa, né? De unificar as escritas de todos os países que utilizam a língua portuguesa, tá bom? No Brasil, assim, todos os países tiveram um período de adaptação, né? De implementação desse novo acordo ortográfico, né? Então, a implementação aqui no Brasil foi feita a partir de 2008, mas a obrigatoriedade mesmo é somente a partir de 2015, né? Tanto é que nessa fase de transição, né, existia muito essa questão de às vezes o aluno querer escrever ainda da forma antiga, né? Ou não ter um conhecimento maior sobre o novo acordo e escrever ainda da forma antiga, né? E nesse caso o aluno ele não era penalizado, né? Nos textos, enfim, da parte ortográfica, porque ainda não era obrigatório. Mas a partir de 2015, o acordo ele começou a ser obrigatório, então quem não escrever as palavras de acordo com o acordo ortográfico vai ser penalizado, né, na escrita do texto. E aí a gente vai para a nossa primeira regra, certo? Que são as palavras iniciadas com H, tá bom? É importante a gente lembrar, gente, que todas essas palavras, elas são palavras que têm são palavras compostas, né? Então, elas são palavras que têm um prefixo, tá? Por isso que a gente utiliza o hífen, né? Quando não são palavras compostas, não há necessidade do hífen. Então, a gente sempre vai se atentar à questão do prefixo, tá? Então, toda vez que a palavra ela tiver um prefixo como ante, co, mini, super,
entre outros prefixos, a segunda palavra, quando iniciada com H, sempre vai ser escrita com hífen, certo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, como anti-higiênico, né? Co-herdeiro, mini-hotel, super-homem, né? Então, você perceba que a segunda palavra, né, a palavra composta, depois do prefixo, ela inicia com H, né? Utilizando esses prefixos. Então, nesse caso, vai haver o uso do hífen. No entanto, a gente tem uma exceção aí a essa regra, que é a palavra subhumano, né? Porque com o novo acordo ortográfico, essa palavra ela perdeu o H. Então, ela é escrita subhumano tudo junto, sem o H, tá? Então, vocês precisam só ficar atentos a essa palavra específica aí, tá bom? Que não vai se aplicar essa regra do hífen, né? Ela vai ser escrita junto. E aí, a nossa próxima regra é a regra das vogais diferentes, né? Nessa regra aqui, quando o sufixo ele terminar com uma vogal diferente da que inicia a segunda palavra, não vai ter o uso do hífen, certo? Então, por exemplo, extraoficial, você percebe que a palavra extra, ela finaliza com a vogal A e inicia com outra vogal. São vogais diferentes, né? Então, nesse caso, não existe o uso do hífen, tá bom? Um outro exemplo é aeroespacial, autoaprendizagem, semi-aberto. Então, percebam que sempre o final, né, a vogal do final dessas palavras são diferentes das vogais com que iniciam a segunda palavra, né? E aí, como toda regra tem a sua exceção, né? A maioria dessas regras sempre vão ter algumas exceções e é importante vocês ficarem ligados aí nessas exceções. No caso das vogais diferentes, nós vamos ter a exceção com o prefixo co. Sempre quando for o prefixo co, as palavras elas vão se juntar, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de palavras que foram coordenar e cooperar. Nós vimos no slide anterior as vogais diferentes, agora nós vamos ver as vogais iguais, tá? Então, quando as vogais forem iguais, o final, né, o prefixo, o final do prefixo, a vogal for a mesma do início da segunda palavra, então vai ter o uso do hífen, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, como anti-inflamatório, arqui-inimigo. Vocês percebam que o anti terminou com i, segunda palavra, inflamatório, iniciou com i. Então, quando forem vogais diferentes, vai haver o uso do hífen, tá bom? É só lembrar, vogais diferentes, vogais iguais, uso do hífen. Vogais diferentes, a gente junta, tá bom? Então, contra-ataque, micro-ondas, né? Essa palavra aqui, micro-ondas, ela é um bom exemplo para a gente observar da diferença aí, né? Porque é uma palavra muito usual. Então, a gente vê muito essa palavra, né? Pronuncia muito. Então, antes ela era escrita junta e a partir dessa regrinha, né? Com o novo acordo ortográfico, com essa questão das vogais serem iguais, então elas são separadas, tá? A gente viu nos slides anteriores as regras com as vogais, agora a gente vai ver as regras com as consoantes, tá? Então, nessa regra aqui, a consoante inicial, diferente de R ou S, quando acontecer, né? Quando a consoante inicial for diferente de R ou S, quando a primeira palavra terminar com a vogal e a segunda começar com uma consoante diferente de R ou S, não existe o uso do hífen, tá?
Então, a gente viu alguns exemplos como seminovo, autopeça. Então, você percebe que a consoante inicial, ela é diferente, né? E aí, nesse caso, a gente vai juntar, certo? Quando é diferente de R ou S. Somente nessa questão do R ou do S, tá bom? Então, aí a gente tem o seminovo, a autopeça, geopolítica e o neoliberalismo, tá? E aí, novamente, uma exceção a essa regra, né? No caso dessa regra aí, ela não vale para o prefixo vice, certo? Então, sempre que o prefixo for vice, as palavras não vão se juntar, ela vai haver o uso do hífen, tá bom? Então, vice-rei, vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, enfim. Sempre que o prefixo for vice, vai haver o uso do hífen. E aí, nesse caso aqui, quando a consoante inicial for o R ou o S, essa letra ela vai duplicar na palavra, ela vai juntar, não vai haver o uso do hífen, e essa consoante ela vai ser duplicada na palavra, né? Então, a gente tem aí alguns exemplos, como antissocial, ultrassom, né? Porque tanto a primeira palavra ela termina com S, quanto a segunda ela começa com S também. E o mesmo se aplica para o R, tá bom? É porque nesse slide eu realmente não coloquei nenhum exemplo de R, né? Mas a mesma regra se aplica para o R, tá bom? Então aí tem o antissocial, ultrassom, mini saia, microsistema, tá? E aí, nesse próximo slide, nós vamos ter das consoantes iguais, né? Se a primeira palavra terminar com uma consoante e a segunda palavra se iniciar com a mesma letra, o hífen é usado. Essa regrinha aqui, gente, é a mesma regra das vogais, né? Só que a diferença é que aqui a gente vai utilizar as consoantes, né? Então, finalizou o prefixo lá com uma consoante e iniciou a próxima palavra com a mesma consoante, vai separar com hífen, tá bom? Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos, como super romântico, subbibliotecário, super realista, super requintado. E aí, a exceção dessa regra é com o prefixo sub, né? Quando o prefixo for sub, a gente vai usar o hífen quando a segunda iniciar com R, como sub-região e sub-regimento, tá? E a gente também tem uma segunda exceção a essa regra, né, das consoantes, quando o prefixo for circun e pan. Também vai utilizar o hífen e a segunda palavra se iniciar com M, N ou vogal, tá bom? Aí a gente tem aí alguns exemplos, como pan-americano, porque nesse slide cortou aí a logo, né? Mas a palavra seria pan-americano, tá bom? Circunnavegação, tá? Então, quando o prefixo for circun e pan, também utiliza o hífen quando a segunda letra for M, N ou vogal. Quando a segunda letra da palavra, da segunda palavra iniciar com M, N ou vogal, tá bom? E aí, nesse slide, nós vamos ter a próxima regra, que é a consoante com vogal, né? A gente já viu vogal com vogal, consoante. Agora nós vamos ver consoante com consoante, agora nós vamos ver a consoante com a vogal, tá? Nesse caso, se o prefixo ele terminar em consoante e a segunda palavra começar com vogal, o hífen não é utilizado, tá? Então, a gente junta as palavras.
hiperacidez, interestelar, super interessante, superaquecimento, tá? Então, lembrando aí, terminou, prefixo termina em consoante e a segunda palavra começa com uma vogal, então junto, tá? Não utiliza o hífen. E aí nós temos algumas regrinhas para o uso obrigatório desse hífen, tá? Então, sempre quando a gente utilizar alguns desses prefixos que estão aí na tela de vocês, obrigatoriamente o hífen ele vai existir na palavra, tá bom? Então, esses prefixos são eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró, tá? Então, aí aqui nesse caso é importante vocês decorarem mesmo, tá? Porque sempre que houver esses prefixos, necessariamente vai haver o uso do hífen, tá? Então, a gente vai ter aí alguns exemplos que eu coloquei no slide para vocês, que é o ex-aluno, sem terra, além-mar, a queimar, recém-nascido, pós-graduação, pró-europeu, pré-vestibular, tá? E aí, além dessa regrinha, né, desses prefixos que necessariamente vão vir com o uso do hífen, nós temos uma outra regra em que é obrigatório o uso do hífen, que é para sufixos de origem tupi-guarani, tá bom? E aí eu coloquei como exemplo para vocês o Açu, Guaçu e Mirim, né? Não são muito conhecidos por nós, né? Porque a gente não tem muito conhecimento sobre a língua indígena, mas eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Amoré-Guaçu, Anajá-Mirim e Capim-Açu, tá? E aí eu coloquei essa observação para vocês no slide, porque talvez vocês não lembrassem, né? Porque no caso as palavras, elas possuem o prefixo, o sufixo e existe o radical da palavra que fica no meio, né? Então, em algumas palavras, o hífen ele vai estar no prefixo, e em outras o hífen ele vai estar no sufixo, tá bom? No meio radical da palavra. A próxima regra é a regra de encadeamentos vocálicos. Ao contrário das outras regras, essa ela não diz respeito ao uso do prefixo necessariamente, tá? Ela é utilizada mais para ligar duas palavras que combinam para gerar uma sonoridade. É mais a questão da aglutinação da palavra, né? Quando eu junto as duas palavras aí para fazer uma representação, né? Aí eu coloquei o exemplo para vocês. Rio-Niterói, né? Então eu quero dentro do contexto eu quero dizer que eu estou fazendo uma ligação, né? Uma ligação não, uma ponte, né? Entre Rio e Niterói, né? Uma viagem. Minha viagem é Rio-Niterói. Então, nesse caso aqui, nesse sentido, eu vou utilizar o hífen, tá bom? A nossa próxima regra é a regra de usualidade, que algumas palavras que antes eram compostas por dois ou mais elementos e eram separadas por hífen ficaram tão comuns que o novo acordo ortográfico determinou que o hífen não fosse mais usado, né? Então a gente já utilizava na nossa oralidade, de maneira informal, né? A gente já utilizava a escrita dessas palavras dessa forma, antes do acordo ortográfico. Então, depois do acordo ortográfico, eles decidiram manter, né? Então, a questão da forma como a gente usa a língua no nosso dia a dia prevaleceu aí na regra gramatical, tá? Então, essas palavras, exemplo de algumas dessas palavras foram girassol, manda-chuva, pontapé, paraquedistas, né? A gente já escrevia dessa forma. Só que antes do acordo ortográfico era considerado errado, né? Após o acordo,
a escrita dessas palavras se mantiveram dessa forma, tá? E aí, nosso próximo slide, nossa próxima regra é sobre separação de sílabas. Essa regra, ela diz respeito à separação de sílabas quando a gente, por exemplo, a gente precisa estar lá fazendo a escrita, né, da nossa palavra, de repente não coube mais na linha, geralmente a gente utiliza o hífen, né, para representar que a gente vai continuar essa palavra na linha seguinte. Então, nesse caso aqui, quando essa palavra ela utilizar o hífen, né, você precisa escrever 2 vezes o hífen, você vai repeti-lo, né? Então, você escreve metade da palavra lá, que já utiliza o hífen. Quando você for para a linha seguinte, você vai colocar o hífen novamente e terminar a palavra, tá? Então, é isso, gente. A gente finaliza aqui as regras do emprego do hífen, certo? Acredito que esse conhecimento é interessante para vocês, para a questão da escrita dos nossos textos, né? E eu disponibilizei para vocês algumas questões para vocês treinarem, né, o uso dessas regrinhas, mas o mais importante mesmo é a gente estar em contato com essas palavras, porque com o tempo a gente vai memorizando essas regrinhas, né, e vai conseguindo aplicar corretamente, tá bom? Então, espero que vocês pratiquem os exercícios de vocês, tá? E até a nossa próxima aula de redação, tá bom?